Olá, boa tarde. Meu nome é José Soares. Eu vim cá para trazer mais um pouco das minhas experiências que eu tive fora do Brasil. E hoje eu vou falar um pouquinho do Reino Unido, da Inglaterra, da Escócia, onde eu tive a possibilidade de estudar, de trabalhar, onde eu fiz amigos, onde foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Até porque foi um desafio muito grande, porque quando eu me mudei para a Inglaterra, eu não tinha experiência da língua inglesa. Eu não sabia falar nada de inglês, era praticamente zero. E quando eu cheguei lá, eu achava que as coisas iam ser um pouco fáceis, mas realmente foram assombrosas para mim de início. Até porque eu fui uma cidade chamada Birmingham, uma cidade assim muito destacada. Eu fui para Birmingham por causa do jiu-jitsu, porque eu tinha competido lá, fiz uma luta em Birmingham e eu gostei muito da cidade, achei uma cidade bem interessante e que poderia ser um bom começo para mim. Só que pronto, eu comecei pelo lado mais difícil, porque em Birmingham eu não conseguia falar outras línguas a não ser que fosse o inglês, e na verdade eu não sabia falar inglês. Eu ainda tinha algumas pessoas que me ajudavam na academia de jiu-jitsu, porque o professor era brasileiro, e mesmo assim eu me sentia porque eu sempre fui muito determinado, e eu nunca gostei muito de me sentir inferior, e até que eu, pronto, comecei a pensar e falei, não é hora de viver nessa cidade, eu vou partir nesse estado, na verdade, o estado de Birmingham, eu vou partir para Londres. E eu tive a oportunidade de me mudar para Londres, foi aonde minha vida começou, profissional principalmente, e no idioma. Assim que eu cheguei em Londres, eu tive que me dedicar para arrumar um trabalho. Eu não sabia como eu iria fazer, porque eu não falava, não tinha comunicação. Foi onde eu comecei a dar aula de defesa pessoal numa academia de formação de segurança. E ali eu comecei a me conectar com o professor. O dono do curso me ofereceu um curso de segurança para que eu pudesse começar a trabalhar, mesmo sem o inglês. E eu, pronto, me propus a fazer, mesmo que eu até garanti para ele 100% que eu iria me dedicar e logo eu estaria falando a língua. Foi o que aconteceu, eu tive a possibilidade de fazer a formação e assim que eu fiz a formação eu fui em busca de empregos. Consegui meu primeiro emprego, estava todo animado, comprei assim um paletó preto, que era um trabalho bem assim diferenciado. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que eu estava rodeado de outras nacionalidades e uma dessas nacionalidades veio até mim me fazer perguntas em inglês. E eu congelei na verdade, eu não sabia falar nada. E com isso ele percebeu, ele era o supervisor da turma, era o chefe de equipe. E ele viu que eu não tinha comunicação, ele me dispensou no meio da noite. Quer dizer, eu tive ainda que andar frustrado, era tarde da noite, eu não sabia nem como é que eu chegava lá, como eu chegava em casa naquele horário, porque o horário que começou meu expediente era mais cedo. Pronto, foi uma experiência terrível para mim, eu cheguei em casa frustrado, eu cheguei a pensar em desistir várias vezes, mas eu falei, eu não vou desistir, porque se eu cheguei até aqui, foi pro meu merecimento. Então eu me dediquei a estudar, encontrei uma escola, que é a escola Cambridge, estudei em Holborn, que era uma cidade até muito assim famosa em Londres. Eu fui para a escola, era uma escola de iniciantes, estudei com crianças, né? Foi ali que eu comecei a aprender o beabá do inglês. E durante meus 5, 6 meses eu fiz o período dessa escola e aí que eu comecei a me desenvolver e tive minha primeira oportunidade de arrumar um emprego dentro daquela profissão que eu tinha me formado. Fui para esse trabalho, os gerentes, acho que acredito que os donos também eram tudo russos, eles só falavam inglês, foi ali que eu comecei a me desenvolver. E eles foram muito pacientes comigo, até me orientavam em algumas coisas que eu estava errado. Pronto, e dali eu me sentia já que estava criando mais asas e comecei a pensar em voar. Eu fui trabalhar fazia seguranças extras da noite, que chama de pubs, que são discotecas, e ali eu comecei a me conectar com britânicos e com outras nacionalidades dentro da língua inglesa, e aquilo foi me ajudando a desenvolver paralelamente com o curso que eu fazia. Até que eu precisava dar uma guinada na minha vida, sentia vontade de ter um desafio maior. Eu comprei um carro, que era um Volvo, e eu tive aquele desafio também de conduzir do volante do lado ao contrário e da estrada ao lado ao contrário. Foi muito difícil, tanto mais difícil do que como aprender a língua. Eu tive que ficar durante meses conduzindo assim perto da minha casa para que eu pudesse pegar segurança nas rotatórias. E o cérebro vai para um lado, o corpo vai para o outro. É muito difícil quando a gente costuma conduzir a vida toda de um lado e tem que mudar. Mas essa foi a escolha que eu fiz. Não existe destino sem decisões. Uma das minhas decisões foi evoluir como ser humano e como homem, então eu sabia que eu precisava desses desafios. Assim que eu aprendi a conduzir, eu fui para a Escócia. Cheguei em Glasgow, é uma cidade até muito bonita dentro da Escócia. E em Glasgow, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma escola. Eu fui estudar no Glasgow International School, que é uma escola no centro de Glasgow, uma escola muito forte. Minha professora era uma senhora de idade, muito rigorosa, uma escocesa muito dura.
E ali eu decolei. Ali eu comecei já a trabalhar em lugares bons, hotéis, trabalhava fazendo seguranças de residências como guarda-costas, até que eu me formei como guarda-costas. Eu dei um alavanco na minha profissão. Tive a possibilidade de fazer o curso de guarda-costas junto com controladores de câmeras. Todos os cursos que estavam voltados à área de segurança eu fiz dentro do Reino Unido. E também acrescentei com o curso do salva-vida, porque eu achava que era importante, porque às vezes tinha a possibilidade de fazer segurança dentro de iates e essas coisas. Eu tinha um treinamento do primeiro socorros dentro d'água. Então para mim foi tudo muito maravilhoso na Escócia, até o momento que eu, tenho uma filha escocesa, né? Minha filha vai fazer 6 anos, Emma, ela é escocesa. E a minha vida no Reino Unido foi de muita dedicação, muita determinação. E uma coisa que eu falo para vocês, sem o idioma fora do Brasil, é difícil demais de você conseguir ter uma carreira. Você pode lutar, vai relutar, mas chega uma hora que você cansa, porque a falta de comunicação é muito difícil. Quando nós temos comunicação, nós mostramos às pessoas quem nós somos, o que nós sabemos fazer. Agora, quando nós nos comunicamos, é muito difícil. Então, se tem possibilidade de se dedicar, se dedique à língua inglesa. Eu vejo pessoas fazendo faculdades, fazendo cursos técnicos. O inglês é extremamente importante. Você pode sair do Brasil sem nada, mas se você fala inglês, você consegue as coisas fora do Brasil. Você pode ser doutor em qualquer área do Brasil. Se você chega no exterior sem a língua, você não é nada. Você se torna, vai lá para o final da fila. Então é o que eu passo para vocês. Se tiver a possibilidade de estudar, estudem o inglês. Eu tive a possibilidade de aprender, eu aprendi o inglês, aprendi o francês, aprendi o espanhol, porque eu trabalhei, estudei também. E pronto, e essa foi a minha experiência no Reino Unido. Eu conheci todo o Reino Unido, tive a possibilidade de passear na Escócia, fui para Edimburgo, cruzei todas aquelas cidades lindas, castelos. Tive a possibilidade de levar meu filho para conhecer a casa da irmã dele lá, passeamos. E essa foi a minha experiência no Reino Unido, foi uma experiência maravilhosa que eu tive, assim, foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu tenho 46 anos, eu posso dizer que foi um dos maiores desafios que eu tive, mas o mais, assim, que eu posso dizer que foi perfeito, foi que eu consegui. Eu saí de lá, porque eu dei um passo além na minha vida, que eu vou passar para vocês depois, mas eu saí com a sensação de missão cumprida. Tudo que eu fui fazer, eu fiz. Aprendi o inglês, trabalhei, estudei, conheci pessoas e tenho uma filha maravilhosa que é britânica, ok? Então vou deixar vocês por aqui por esse vídeo de hoje da Inglaterra, um pouco dessa experiência e mais uma vez alertando vocês. Eu sei que muitas pessoas têm vontade, têm sonho de sair do Brasil, mas invista no inglês. Porque se você sair pelo menos com o básico, você chega lá fora, você consegue... Pronto, dar os seus passos, caminhar com as suas próprias pernas. É muito difícil quando você chega com 0%, como eu cheguei, precisava de pessoas para me ajudar para fazer tudo. Instalar uma TV a cabo, ligar para um escritório para tratar das minhas documentações, coisas da carta de habilitação. Então, o que eu digo para vocês, invista no idioma. É extremamente importante, ok? Obrigado por mais esse vídeo, por compartilhar com você, por atenção de vocês e nos vemos em breve.